Drops! Hey galera, aqui é o Jason, eu sou ilustrador, quadrinista e nesse vídeo aqui eu vou responder, na verdade, meio que um comentário que eu recebi em um vídeo e que foi respondido por outros 2 inscritos. Eu quero fazer um comentário geral a respeito dessa conversa. Então esse Drops aqui é um pouco diferente dos habituais só porque são 3 comentários ao invés de 1, mas a premissa segue a mesma. O comentário inicial foi do Liam Birsak. Ele falou: Jason, tenho uma dúvida. Para criar um mangá é necessário seguir o estilo tradicional japonês? Exemplo. Tipo, se eu quiser desenhar o estilo do Tim Burton para um mangá, eu posso? E aí nisso, o Guilherme Moraes respondeu: não sou o Jason, mas acho que não há necessidade de se prender a um estilo de traço. Os próprios mangás japoneses têm uma variação imensa de traços, desde os mais cartunescos a uns que beiram o realismo. E a isso, o Ighe, acho que é assim que lê, respondeu: lembre-se que mangá significa histórias em quadrinhos em japonês, então as únicas características estéticas marcantes das HQs japonesas é serem preto e branco e tem o sentido contrário de leitura. Achei bem legal aqui as respostas, então vamos comentar cada uma delas. Primeiro, como o nosso último amigo ali, o Ighe, disse, mangá, ele é a tradução literal de histórias em quadrinhos, do que a gente chama de histórias em quadrinhos, os americanos chamam de comics, os portugueses chamam de banda desenhada, e eu lembrava como é que era em francês, mas agora eu esqueci. Então, as características que, vamos dizer, que a gente atribui ao mangá são basicamente ao estilo de desenho que eles seguem, coisas do tipo, o estilo de contar história. Eu nem diria tanto sobre ser preto e branco. O preto e branco ele tem mais a ver com uma característica de custo, porque para imprimir as histórias mais barato, fazer preto e branco é melhor. E tem mangás coloridos ou com páginas coloridas, tem quando... Nossa, bem? E tem às vezes quando um capítulo é especial, mesmo numa revista como a Jump e tal, que é tudo preto e branco, você tem um capítulo inteiro colorido. O Bleach, por exemplo, teve um capítulo todo colorido, então não é uma questão necessariamente de estilo, de escolha estética. É mais uma questão realmente de custo. Dito isso, você tá no Brasil. Que merda, hein? Sabia não? O que a gente no Brasil chama de mangá já não é uma versão fidelizada ao que poderia se dizer mangá tradicional japonês. Porque o mangá tradicional japonês ele carrega muito da cultura japonesa entranhada nele. Cultura que a gente não tem, a gente tem a nossa própria cultura. Então quando a gente fala que a gente faz mangá, quando eu falo que eu faço mangá, é porque eu atribuo ao meu desenho, ao meu quadrinho, várias características que são geralmente atribuídas e perceptíveis nos mangás. Então o estilo de desenho com personagens com olhos maiores, com um traço mais característico, o fato sim de ser preto e branco é associado ao mangá, querendo ou não, aí sim uma escolha estética, porque a gente lança principalmente no digital, e no digital não faz diferença se é preto e branco ou se é colorido. Faz um pouco de diferença no tamanho do arquivo, mas ninguém pensa nisso na hora de fazer. E sim, quando vai imprimir, aí faz uma diferença boa. Mas é muito mais escolha estética aqui no Brasil. Quanto a modo de leitura, por exemplo, eu utilizo o estilo ocidental porque eu entendo que a leitura oriental ela não tem a ver com uma questão, de novo, com uma escolha de característica do mangá, mas sim com o sistema que eles leem no Japão. Eles leem da direita para a esquerda, então é assim que eles vão fazer tudo lá, inclusive livros, etc. Aqui a gente não tem essa necessidade de fazer isso, porque não é o jeito que o nosso povo lê. Se você quer fazer para ser mais fiel e tal, beleza, não tem problema nenhum. Por parte de algumas pessoas vão falar que é fanboyzice e tal, vão criticar, mas aí vão criticar qualquer coisa que você fizer, não tem que se preocupar com isso. Voltando, então você pode tomar certas decisões e fazer certas escolhas na característica do seu quadrinho, do seu mangá, que você quiser. Não existe, eu sempre falo isso desde o começo do canal, não existe uma regra para fazer quadrinho. Você pode inventar, você pode criar à vontade. Você pode fazer com o estilo que você quiser, você pode desenhar seguindo estilos de outros artistas e tal, e ainda assim manter várias características da linguagem do mangá. Por exemplo, foco em expressões, por exemplo, foco em ação, o sistema mesmo de leitura dos quadros e tal, como que os quadros se comportam na página de mangá é bem diferente de como eles se comportam em quadrinhos americanos, em quadrinhos europeus. Então, tem várias características que englobam o estilo mangá que vão muito além do simples traço, simples estilo, coisa do tipo. Eu fiz 2 vídeos falando sobre o que eu considero mangá
E se existe mangá brasileiro, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Eu vou deixar eles aqui no card também no final do vídeo, porque eu acho que neles eu consigo explicar melhor toda essa parte de o que faz um mangá ser um mangá e que vai muito além só do desenho de olhos grandes. Falando sobre, né, a resposta do Guilherme, que ele disse que existe uma variedade gigantesca de estilos de desenho no mangá. E isso é fato, você tem desde os mais cartunescos, como ele disse, você tem o próprio Akira Toriyama, o Osamu Tezuka, que tem um traço muito cartunesco nos quadrinhos deles. E tem várias outras obras, principalmente de comédia, que tem um traço muito cartunesco, até porque o propósito é ser mais de comédia. Enquanto histórias mais de ação, e quanto mais séria a história é, mais o traço vai tendendo a ser realista, porque você quer capturar esse lado do leitor. Se uma história ela é muito realista e tem um traço muito cartunesco, ela acaba parecendo meio que uma espécie de charge, uma espécie de crítica, uma coisa mais... Não tem todo aquele apelo emocional diretamente que uma história mais realista tem. O estilo de desenho que você vai escolher para sua história, ele não deve se pautar simplesmente na questão de vai ser mais para um quadrinho americano, vai ser mais para um quadrinho europeu ou vai ser mais para um quadrinho japonês, mas sim de acordo com a história que você quer contar, com a mensagem que você quer passar. Acho que isso é muito mais importante de se decidir, além do rótulo que você vai dar para sua história, se ela é um comics, se ela é um quadrinho, se ela é um cartoon, se ela é um mangá. Então é isso, eu espero que eu tenha tirado não só a sua dúvida, mas a dúvida de qualquer pessoa que esteja vendo aqui o vídeo. Se você viu esse vídeo, gostou e eu tirei sua dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal caso você tenha caído aqui, seja o primeiro vídeo que você está vendo do canal, porque tem vários outros que eu tenho certeza que vão ser do seu interesse, inclusive alguns estão aparecendo aqui agora. Deixa o seu like que me dá uma força muito grande para continuar fazendo aqui os vídeos do canal. Muito obrigado por ter assistido. Valeu. Falou. É nóis.